boa noite a todos. Super obrigada pelo convite e pela extensa apresentação também. É um prazer, eu adoro esse tema também. Então, vocês fiquem super à vontade para perguntar, espero que eu possa responder todas as dúvidas. E o que eu não puder, eu vou atrás e depois a gente soluciona. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Está todo mundo vendo já? Sim. Tá ótimo. Então, hoje eu vim conversar um pouco com vocês sobre o transplante de microbiota fecal, que é o nome que a gente dá, né, para o transplante que antigamente a gente chamava de transplante de fezes. Hoje a gente fala um termo mais técnico de transplante de microbiota fecal, os conceitos e as aplicações dele. Vou trazer um pouquinho de alguns artigos também para discutir a importância da microbiota nesse contexto. Então, a definição hoje do que a gente fala sobre transplante de microbiota fecal é a administração do material fecal de um doador saudável no trato intestinal de um paciente para induzir efeitos terapêuticos. Então, o grande objetivo do transplante da microbiota fecal é o efeito terapêutico dessa terapia, né, enfim, dessa transferência. Hoje, a única indicação aprovada pelo FDA, que é o órgão americano, é o tratamento da infecção por Clostridioides difficile recorrente ou refratária. Então, Clostridioides difficile é uma bactéria que causa diarreia, principalmente em pacientes internados ou que tiveram uso de antibiótico por um tempo prolongado ou que tiveram internação em unidade de terapia intensiva. E é um problema de saúde dentro dos hospitais, porque é uma doença que pode ter variação desde um quadro leve a um quadro muito grave, onde a gente fala que o paciente acaba tendo uma colite pseudomembranosa, que é um quadro de intensa toxemia, o paciente fica séptico, muito grave. Então, hoje, a principal indicação do transplante é essa. Há um tempo atrás, mais ou menos ano passado, ano retrasado, começaram a sair as terapêuticas com transplante de microbiota fecal, que são cápsulas aprovadas pelo FDA para fazer o tratamento, uma vez que o antibiótico que a gente usa para tratar, muitas vezes não é eficaz. Mas, dentro do contexto das indicações que não são aprovadas pelo FDA, hoje a gente vê dentro de estudos clínicos, alguns outros potenciais usos do transplante da microbiota fecal. Então, para doenças gastrointestinais, a gente usa para doenças inflamatórias intestinais, como doença de Crohn, colite ulcerativa, para distúrbios funcionais, como a síndrome do intestino irritável e a constipação crônica, e para doenças extra-gastrointestinais, todas aquelas que a gente vê alguma relação com a microbiota intestinal. Mas chamar a atenção para esses casos, o transtorno do espectro autista, para pacientes oncohematológicos que evoluem com GVHD, que é a doença do enxerto versus hospedeiro. Aqui no Brasil, a Anvisa não tem nenhuma regulamentação para o transplante da microbiota fecal, hoje é feito de forma in-house, muitas vezes o preparo das fezes, seja por cápsula ou pela forma de transferência líquida, acaba sendo manipulado internamente no hospital ou em clínicas, mas sem nenhuma regulamentação oficial perante a Anvisa. Tá? Então, hoje é bem difícil a gente conseguir, porque não tem essa regulamentação, a gente conseguir identificar quais são os potenciais focos das pessoas que fazem esses transplantes, né? A gente tem alguns parceiros, algumas pessoas que acabam fazendo por via de pesquisa, e aí, com isso, a gente consegue saber quais são as pesquisas em andamento no Brasil, mas na clínica mesmo, na prática, a gente acaba não tendo tanta informação de centros que fazem esse tipo de abordagem. As vias de transferência do transplante da microbiota fecal são várias.
as que a gente mais conhece através da endoscopia e da colonoscopia, mas pode ser ir por cápsulas, né, por cápsula liofilizada, mas pode ser também por sonda nasoenteral, por sonda nasogástrica ou por enema, e essas vias ainda tem muitos estudos mostrando o que uma via interfere de benefício ou de complicações em relação à outra. Não é muito claro qual seria a melhor via. A gente sabe que as cápsulas, quando elas são liofilizadas, elas têm as questões dos estudos de validação, a colonoscopia tem o risco do procedimento, a endoscopia também depende de alguns efeitos adversos que o transplante da microbiota fecal por via da endoscopia pode causar para o paciente, mas a gente ainda não tem uma via que a gente considera 100% a melhor via para fazer essa transferência, tá? E aí, além da questão da manipulação e da via de transferência, a gente tem alguns desafios quando a gente vai falar da microbiota. Então, definir os componentes do microbioma que fornecem os benefícios, então, o desenvolvimento de abordagens terapêuticas, qual a melhor microbiota para ser transferida, qual o melhor doador, a variabilidade interindividual, então a gente sempre conversa, né, dentro das discussões, o que é uma microbiota saudável, o que é uma microbiota disbiótica, será que existe alguma microbiota que é mais benéfica para um tipo específico de doença, ou não, a dificuldade de determinar a relação causal entre microbiota e doença, então a gente fala muito das doenças inflamatórias intestinais e a relação direta que tem com um perfil de microbiota, mas será que para todas aquelas outras doenças que têm relação com a microbiota, a gente consegue definir um padrão que tem de melhor doador também para essa, ou da relação causal? Eu transferi uma microbiota que pode ser potencialmente causadora de alguma doença no futuro para aquele paciente que está recebendo aquela microbiota? Então, a gente ainda tem muitas questões, né? Em relação ao Clostridium difficile, existe algum perfil de microbiota mais propenso a ter recorrência? Qual o melhor perfil da microbiota para essa condição que eu já falei? Será que a gente tem que trocar de doador quando a gente não tem uma resposta? Então, o paciente falhou na resposta, eu troco de doador ou eu faço mais transferências? Qual é a duração do transplante? Ele tem duração de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos? É específico de cada pessoa, é específico de cada microbiota? E quando a gente deve realizar um novo transplante? Quando que eu diagnostico que para aquele paciente eu preciso de mais um transplante ou um transplante seriado, né, a cada tantos meses ou tantos anos? Então, são várias questões, alguns trabalhos acabam conseguindo dar um caminho para a gente conseguir ter uma resposta, mas a gente ainda não tem a resposta de certeza para cada uma dessas questões. Eu vou trazer alguns trabalhos depois para vocês, mostrando um pouco o direcionamento disso. E o que é um transplante de sucesso? Então, ele é definido principalmente quando eu tenho uma resposta clínica positiva no receptor, com qual objetivo, que eu falei anteriormente, efeito terapêutico a longo prazo. Então, uma resposta clínica positiva no receptor com efeito terapêutico a longo prazo. E um enxerto bem sucedido, ele é manifestado por uma mudança naquela composição da microbiota do receptor para ficar semelhante ao do doador. Então, quando mais próxima e por maior tempo eu tenho a manutenção daquela microbiota do receptor parecida com a do doador, mais bem sucedido foi o meu transplante. Então, a seleção do doador de fezes é fundamental para o sucesso do transplante. E hoje a gente sabe, e se vocês forem olhar em todos os protocolos e guidelines para rastreio do doador, um ou quase nenhum vai ter o transplante da microbiota fecal incluído dentro desse rastreio. Então, o rastreio do transplante hoje é muito parecido com o de outros transplantes, como de órgão sólido, de medula óssea, com rastreio infeccioso, até protoparasitológico, exame de fezes, mas nenhum que avalia efetivamente a microbiota. E isso está cada vez mais sendo discutido na literatura, a importância da microbiota nesse sentido. Então, o que os artigos mostram para a gente? Esse foi um artigo que foi feito, um trabalho que foi feito em doença inflamatória intestinal, onde eles pegaram
os doadores, fizeram análise das fezes dos doadores, da microbiota, de pacientes com doença de Crohn e de pacientes com colite ulcerativa. E eles avaliaram a diversidade dessa microbiota em relação à resposta. Então, os gráficos em vermelho são dos pacientes que não responderam, enquanto o do azul são os pacientes que responderam ao transplante em relação àquela doença de base que eles tinham. E vocês percebem que quanto mais alta a diversidade bacteriana, quanto maior a nossa alfa-diversidade, maior foi a chance de resposta desses pacientes, e que se assemelhava com a microbiota do doador. Esse outro estudo foi um estudo caso-controle, com 81 pacientes, que eles avaliaram pacientes que se submeteram ao transplante de microbiota fecal e pacientes que não se submeteram ao transplante. Dos que se submeteram ao transplante, os que conseguiram ter remissão, tiveram maior diversidade da microbiota, tanto antes quanto depois do transplante. E aí eles observaram que dos pacientes que tiveram remissão tinham maior abundância do Eubacterium hallei e da Rosepuria, e maior nível de biossíntese de ácidos graxos de cadeia curta e ácidos biliares secundários, que são metabólitos microbianos. Também perceberam que a presença de bacteroides nas fezes do doador foi associado a uma remissão da doença, da retocolite. Por outro lado, dos pacientes que não tiveram remissão, eles tinham mais abundância de Fusobacterium diphtheria e espécies de Escherichia, e aumento de níveis de M e da biossíntese de lipopolissacarídeos. E também fizeram análise e perceberam que a presença de Streptococcus nas fezes do doador foi associado à ausência da resposta. Também com a retocolite ulcerativa, um outro grupo fez um outro trabalho. Então, antes de começar o tratamento da retocolite, eles fizeram tratamento com antibiótico e transplante em 17 pacientes e tratamento só com antibiótico em 10 pacientes. E aí, depois, instituíram o tratamento habitual da retocolite. E eles perceberam que 59% dos pacientes, que a taxa de remissão foi de 59% nos pacientes que tiveram remissão, e 24% dos pacientes que foram transplantados e 24% dos pacientes que não foram transplantados. Então, dos pacientes que foram transplantados, 59% tiveram remissão e 24% dos pacientes tiveram remissão no grupo que só tomou antibiótico. E aí eles viram que a melhor resposta estava associado tanto à diversidade da microbiota do doador, quanto à abundância dessas espécies, de Akkermansia mucinifila, de espécies de Ruminococácea e de Ruminococcus. Daí eles foram avaliar um outro grupo, infecções recorrentes por Clostridioides difficile, em pacientes com doença inflamatória intestinal. Tem vários trabalhos que mostram a associação dessas doenças, né, a maior propensão dos pacientes com doença inflamatória intestinal de apresentar infecção por Clostridioides difficile. Então, vários trabalhos mostrando o uso do transplante da microbiota fecal para tratar o Clostridioides difficile em doença inflamatória intestinal. Eles pegaram 18 pacientes, sendo 16 com colite ulcerativa e 2 pacientes com doença de Crohn. Desses, 17 pacientes no total tiveram a toxina para o Clostridioides negativa, então tiveram cura da doença. 83% deles tiveram melhora dos sintomas da doença inflamatória intestinal, mostrando de novo, né, os trabalhos anteriores que eu mostrei, falando do tratamento do transplante, do uso do transplante para o tratamento da doença inflamatória intestinal, além da infecção por Clostridioides difficile. E 10% deles apresentaram remissão. Então, o transplante tanto beneficiando a doença inflamatória intestinal, a doença de base, quanto a infecção por Clostridioides difficile, que é a principal indicação do transplante. Esse trabalho foi bem legal. Então, também para a infecção por Clostridioides difficile, eles avaliaram qual era o perfil da microbiota no momento zero, no transplante, depois de 1 semana, depois de 8 semanas e depois de 26 semanas. E aí, observaram 24 pacientes, 17 que responderam e 7 que não responderam. A abundância dos filos antes do transplante, quando os pacientes tinham infecção por Clostridioides difficile recorrente, eles tinham quase 70% de firmicutes e
uma alta proporção de proteobactérias, né, que a gente sempre fala que são bactérias potencialmente patogênicas, mais pró-inflamatórias. Então, quase 23% dessas bactérias presentes na microbiota. Já o doador, ele tinha 78% de firmicutes, quase 20% de bacteroidetes e menos do que 1% dessas proteobactérias. Eles viram que, aqui a gente, não sei se vocês estão conseguindo enxergar com clareza, mas o primeiro gráfico é de riqueza e o segundo gráfico é da alfa-diversidade de Shannon, no índice. Os azuis são os respondedores, os vermelhos os não respondedores. Eles viram que no momento zero, logo após o transplante, os dois grupos tinham diminuição da alfa-diversidade e da riqueza, mas o grupo dos respondedores conseguiu ter maior índice tanto de diversidade quanto de riqueza nas semanas seguintes, enquanto os grupos dos não respondedores não chegou nesse mesmo índice. E aí eles tentaram criar um índice que predizia a falha ou a resposta a um tratamento. Então, eles avaliaram os principais filos e espécies que estavam presentes dentro daquela microbiota e tentaram fazer uma razão entre Blautia, que é da Lacnospiraceae, e a Escherichia, do gênero Enterobacteriaceae. E aí eles viram que uma semana, que o índice maior que 5,6 indicava falha no tratamento quando feito esse índice, depois de uma semana depois do transplante. Então, para tentar predizer se aquele paciente com infecção por Clostridium difficile, ele ia responder, ia ter pega do transplante, ia manter a microbiota, ou se ele ia ter uma recorrência daquela infecção. Esse outro trabalho, eles avaliaram a microbiota, né, os fungos. Então, eles analisaram os pacientes que tinham infecção também recorrente por Clostridium difficile e foram ver o que acontecia com a proporção de fungos dentro da microbiota deles. E aí eles observaram que a baixa abundância de Candida albicans, tanto nos receptores quanto com os doadores, se correlacionava com o resultado positivo do transplante. Tinha um sucesso quando tinha baixa abundância de Cândida. Durante o acompanhamento, os respondedores mostraram um aumento da riqueza e da diversidade dos fungos após o transplante, e que os gêneros Saccharomyces, Aspergillus e Penicillium foram relativamente mais abundantes nos respondedores do que nos não respondedores. E, por último, esse trabalho, que é uma questão que às vezes acabam perguntando para a gente, e é um questionamento até, o uso do transplante em imunossuprimido. Então, eu quis trazer uma revisão sistemática em transplantados de medula óssea alogênicos, e eles avaliaram, dentro dessa revisão, alguns desfechos. Então, o primeiro desfecho foi infecção por Clostridium difficile. Então, de 23 estudos, 5 eram para avaliar desfecho em infecção por Clostridium difficile. Foram 23 pacientes ao todo, 20 pacientes tiveram remissão completa da infecção, mesmo tendo feito o transplante. Para estudarem o desfecho em doença do enxerto versus hospedeiro, foram 9 estudos com 42 pacientes ao todo, sendo que 25 pacientes tiveram uma resposta completa do GVHD. Então, eles já tinham feito tratamento com corticoide, não responderam ao tratamento com corticoide, mas responderam ao tratamento com o transplante da microbiota fecal. E aí eles foram avaliar os trabalhos que falavam sobre efeitos adversos. Então, 2 pacientes, de todos os trabalhos que eles avaliaram, 2 pacientes tiveram bacteremia e foram tratados com antibiótico, um paciente teve uma dor abdominal intensa, que cessou depois de 24 horas após o transplante, e 2 pacientes foram a óbito por uma infecção, a bacteremia por Escherichia coli, que era semelhante ao padrão que tinha na cápsula que foi transplantado. Sendo que esses pacientes que foram avaliados a microbiota antes do transplante não tinham Escherichia coli na microbiota deles. Então, para a gente entender e conseguir perceber a importância da análise da microbiota intestinal no doador e no receptor. Então, quando a gente olha para o doador, a gente sabe que mesmo pacientes saudáveis e assintomáticos podem ter uma microbiota alterada.
E esse é mais um dado de segurança. Eu saber qual a microbiota, o que eu estou dando para aquele paciente, o que aquele paciente potencialmente vai reter dentro da microbiota dele, é muito importante. Para o receptor, esses dados mostram que a microbiota do doador e do receptor afetam o resultado clínico do transplante, que é o objetivo, mas que podem acabar influenciando o sucesso do enxerto ou não, a manutenção da microbiota ou não. E que a análise extensiva da microbiota nos pacientes com transferência que fazem o transplante pode fornecer até um biomarcador valioso para a predição de resposta do transplante. A gente sabe também que os exames de rotina hoje, né, que eu comentei anteriormente, então, coprológico, parasitológico, mesmo o PCR, às vezes eles não são tão sensíveis e específicos o suficiente para a gente poder identificar o que tem naquela microbiota, para eu ter segurança para fazer a transferência. E o questionamento que eu comentei no início, será que a detecção de bactérias relacionadas com algumas doenças pode favorecer o meu paciente a ter essas doenças depois de muitos anos? Então, eu posso transferir uma microbiota de uma pessoa que tem um Fusobacterium nucleatum para um paciente que vai receber, por qualquer motivo daqueles para tratar qualquer uma daquelas doenças que eu mostrei anteriormente, com segurança de que ele não vai desenvolver nada? É óbvio que a gente sabe que a microbiota não é o único causador, mas será que isso pode favorecer, pode influenciar aquele paciente? Então, eu preciso ter segurança daquilo que eu estou transferindo para o paciente. Para o receptor, os grandes benefícios é identificar essas bactérias patogênicas, tanto para ajuste de conduta, quanto para essa segurança, a rastreabilidade de potenciais eventos adversos, o benefício para a modulação da dieta, tanto pré quanto pós-transplante, a identificação precoce do potencial desequilíbrio, avaliar a duração e estabilidade da microbiota transplantada. Então, eu vou conseguir ver se realmente o paciente consegue ter uma estabilidade dessa microbiota por longo período, ou vou precisar ficar fazendo vários transplantes, e avaliar a interação com a microbiota do doador. Será que qualquer microbiota que eu for transferir, ela vai reter? Eu vou conseguir ter uma pega do enxerto, né, como a gente fala para os outros transplantes? Então, lembrando de novo que o sucesso do transplante, ele vai depender da maior diversidade bacteriana, como a gente viu nos artigos, de bactérias com menor atividade pré-inflamatória, de bactérias marcadoras da saúde intestinal, que a gente fala bastante, né, dentro das nossas mentorias, dos laudos, e bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta. E é exatamente isso que o probiome dá para a gente, né? Nosso exame da microbiota intestinal, ele vai dar tanto a alfa-diversidade, a proporção das bactérias pró- e anti-inflamatórias, a razão entre os filos e a presença das bactérias marcadoras de saúde, além das bactérias patogênicas também que a gente conseguiu encontrar dentro do exame, dentro da análise. Então, eu trouxe 2 casos para a gente conseguir ter mais clareza o quanto da importância dessa análise pré-transplante, tanto do doador quanto do receptor. Então, o primeiro caso é uma paciente de 48 anos, eutrófica, assintomática, triatleta, tomava Ozempic e fazia dieta para triatlo. Não tinha nenhum sintoma e queria fazer uma avaliação da microbiota por conta dessa dieta, exercício físico de alto impacto, de alto desempenho, etc. E a gente viu que 12% da microbiota era do Succinea vibrio-acea, que é uma protobactéria, e 3,1% de Streptococcus. Então, lembra que apesar daquele artigo que tinha a presença do Streptococcus, sendo um potencial para não sucesso do transplante ter sido numa doença inflamatória intestinal, será que isso se aplica para as outras condições do transplante? Então, quanto que é importante eu fazer esse rastreio? E essa outra paciente também, feminina, 37 anos, eutrófica, assintomática, e quase 90%, né, 88% da classe Clostridia. A gente sabe que a classe Clostridia, nem todas as espécies são toxigênicas ou patogênicas, mas qual que é o risco de talvez dentro da minha classificação eu não ter encontrado cepas toxigênicas, mas eu acabar transferindo essa microbiota para um paciente que pode passar por um período debilitado de imunossupressão, ou que
tá tão desbiótico, né, tá com um desequilíbrio tão intenso, que talvez essa microbiota que eu estou transferindo é uma microbiota que vai ficar mais estável para ele.